Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje nós vamos falar sobre deserto. Deserto que nada mais é do que a dificuldade, os tempos difíceis que todo indivíduo enfrenta. A verdade é que a gente nunca quer passar por esses momentos, mas querendo ou não, a gente vai ter que passar por esses momentos. São esses momentos que traz experiências para nós que o tempo da bonança nunca vai trazer. Rayane, como assim? Eu vivi alguns desertos na minha vida onde eu tinha pena de mim mesmo. Meu Deus, mas isso só acontece na minha vida. Eu tô sendo perseguida. Ah, meu Deus, porque eu pequei. Eu não entendia que era um tratamento do Senhor, literalmente, para que eu me tornasse alguém mais forte. Porque, gente, eu duvido alguém entrar no deserto e sair da mesma maneira que entrou. Porque não é possível. A pessoa entra em uma dificuldade, ela vai ganhando resistência. E através dessa resistência, ela vai ganhando força, coragem. E isso faz com que ela se torne muito menos vulnerável do que antes, muito mais corajosa, muito mais disposta a enfrentar as coisas que virão pela frente. O deserto, ele revela o que tem no nosso coração. É no deserto que a gente vê o quão limitado nós somos e o quanto nós dependemos do Senhor. A gente vê que não é na força do nosso próprio braço que a gente consegue vencer as batalhas que são colocadas diante de nós todos os dias. É dentro do deserto, aonde a gente estreita o relacionamento com o Senhor e a gente começa a entender que a gente depende do Senhor, a gente precisa. É dentro do deserto, aonde a nossa alma pede socorro, aonde a gente está no meio de uma multidão, mas parece que a gente está sozinho, porque o deserto, ele é literalmente a escola de todo o indivíduo. É no deserto que a gente aprende a ser um ser humano melhor. É nos desertos que a gente se torna alguém mais forte. É no deserto que a gente ganha habilidade, ganha estratégia, sai de lá outra. O nosso caráter, ele é forjado. A nossa personalidade, ela vai sendo forjada. É com a tristeza do rosto que a gente passa a ter um coração melhor. E eu queria te trazer essa reflexão que às vezes a gente tem uma mania de se inferiorizar no deserto, subestimar. A gente começa a ter pena de si mesmo, como se a gente fosse um coitado e como se aquele fosse o fim da vida. Só que o momento da nossa vida, ele não define toda a nossa vida. O meio da nossa história não define como a nossa história vai terminar, porque já estou dizendo, é o meio. Então é nesse meio aonde a gente vai sendo aperfeiçoado e a gente passa a ter mais semelhanças de Cristo. A gente aprende a ter um coração melhor, um coração mais generoso. A gente passa a ser mais gentil com as pessoas. Depois de uma fase difícil, depois de um tempo difícil, a gente passa a ter empatia, porque um dia a gente esteve lá, um dia a gente sofreu, um dia foi difícil, um dia nós choramos. Então a gente passa a fortalecer outros. A gente passa a se colocar no lugar dos outros, porque um dia nós também já tivemos lá. E até que os nossos dias se findem na terra, vários desertos serão colocados diante de nós. Nós passaremos por diversos. Será na saúde, será no emocional ou na vida financeira. Alguns desertos eles serão apresentados. Você precisará viver, eu precisarei viver alguns desertos. Mesmo que eu já tenha passado por alguns, isso não me isenta de passar por outros, porque a gente está em constante aprendizado. Ignorante é aquele que acha que já aprendeu tudo. Ele acha que sabe de tudo. Ele acha que sabe lidar com qualquer coisa até ele literalmente passar por aquilo. Então toda a nossa ignorância ela cai por terra dentro do deserto. Ali a gente percebe que a gente não é tudo isso. Ali a gente percebe que tem muita coisa para aprender. Ali a gente percebe que algumas coisas precisam ser retiradas do nosso interior para que coisas do Senhor possam ser colocadas no lugar, possam preencher as lacunas da nossa alma. E deixa eu te falar uma coisa, há meios de não passar a vida inteira em deserto. É, por que eu tô falando isso? Porque tem pessoas que passam a vida toda em deserto.
A gente fala com ela e ela tá sempre em deserto. A gente liga para ela e ela tá sempre na luta. A gente manda uma mensagem perguntando como você tá, mas já sabendo a resposta, porque ela tá sempre na luta. Porque ele tá sempre no deserto. Porque é sempre fase difícil. E há um equilíbrio entre todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas. O deserto, ele não é para sempre. Então há meios de não fazer moradia em deserto. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Não tinha aprendido ainda a lição. Mesmo com 40 anos, ainda cometia erros iguais, ainda estava fazendo as mesmas coisas. E às vezes a gente permanece em um deserto porque a gente não tem um posicionamento, porque a gente não pede a Deus estratégia, porque a gente não pede a Deus para ampliar a nossa visão para aquilo que Ele está fazendo no deserto. E enquanto a gente não aprende no deserto, a gente não vai sair dele. Porque o deserto, ele tem toda essa dinâmica de nos ensinar alguma coisa. Uma vez que você não aprende o que o Senhor está tentando te mostrar dentro do deserto, você vai continuar rodeando por ele. Então, há meios de encurtar desertos. Eu não estou falando que você escolhe o tempo em que vai sair dele. Você sai dele quando você aprende a lição que o Senhor tem para a sua vida. Mas eu estou te ensinando a não fazer morada em lugar de passagem. E não fazer morada é ter um posicionamento, é ter uma postura. Uma chave é virada. Chaves são viradas, gente. Isso aqui é muito sério. Chaves são viradas quando a gente toma postura, quando a gente tem um posicionamento, quando a gente para de usar o deserto como algo ruim, como algo que fosse uma sentença para a nossa vida. E a gente toma uma postura de alguém que quer aprender com ele, que quer aprender com as fases difíceis, que quer extrair essa lição de vida. Quando você para de reclamar e começa a se posicionar, já é um bom passo. É um bom passo, gente. Por quê? Eu entrei em alguns desertos da minha vida e eu percebi que em alguns eu rodeei bastante. Eu passei mais tempo do que era para passar. Levou mais tempo do que era para levar. Por quê? Porque eu reclamava demais. Porque eu contava para as pessoas à minha volta e elas não podiam resolver o meu problema. Porque eu ficava tendo pena de mim mesma. A síndrome do coitadismo surgiu agora na minha cabeça. A síndrome do coitadismo. Ai, coitado de mim. Eu não merecia passar por isso. Isso não faz sentido porque eu renuncio, porque eu tenho uma vida regrada. Minha querida, não importa o quão santa você seja, o quão você se dedique à palavra de Deus, o quão você se entregue a Ele. Os desertos, ele é a escola do cristão. Ele é a escola daqueles que creem em Deus e daqueles que não crê também, porque você vai passar crendo em Deus ou não, aceitando Jesus ou não. O deserto, ele é para todos. O tempo difícil, ele vem para todos. A diferença é que o deserto com Cristo é muito melhor, porque ali você tem direcionamento. E o deserto sem Cristo é você ficar perdido, igual o cego em tiroteio. Fica difícil, você não sabe para onde ir, porque você não tem quem te guiar. Então, o crente, ele tem esse discernimento dentro do deserto. E se você não tem, tá esperando o quê para começar a pedir? Foi o que aconteceu comigo. E eu percebi que em outros desertos eu saía um pouco mais rápido. Levou menos tempo. Por quê? Porque eu percebi uma coisa que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, que eu mudei de comportamento. Eu parei de contar a situação difícil da minha vida para algumas pessoas e eu comecei a contar para Deus. Não que ele não soubesse, mas era uma maneira de estreitar o nosso relacionamento e de mostrar para ele que eu confiava e de que eu dependia e que eu dependo e confio nele. Então, foi dessa maneira em que eu percebi que os meus desertos, eles duraram menos tempo do que o necessário, quando eu usei desses momentos para extrair lição, onde eu ajoelhei. E todas as vezes em que eu vivo um deserto diferenciado, eu ajo dessa mesma maneira, ajoelhando e pedindo ao Senhor, Senhor, amplie a minha visão. Senhor, mostre para mim o que o Senhor quer me ensinar com tudo que eu estou vivendo. Eu sei que o Senhor está tentando me ensinar algo,
Mas talvez eu, na minha ignorância, não estou conseguindo aprender. Não estou atenta aos teus sinais. Senhor, o que eu preciso aprender? O que há em mim que te desagrada? Aonde eu posso melhorar? Gente, eu duvido que um coração aberto, quebrantado, alguém que deseja de coração aprender, alguém que tem um coração humilde, um coração entregue, eu duvido você ajoelhar com esse coração aquebrantado, disposto a aprender e não aprender o que o Senhor quer te ensinar. E não sair desse deserto em menos tempo. Talvez você esteja vivendo tempos difíceis no teu casamento. Na tua vida espiritual, não consegue se levantar. Caminha hoje e sai amanhã da igreja. Ora hoje e desiste amanhã. Sonha hoje e abre mão do sonho amanhã. Você não consegue manter disciplina, não consegue manter a constância. Eu te convido hoje a confiar um pouco mais no Senhor. Eu te convido hoje a você dizer para o Senhor que está disposta a aprender o que Ele está tentando te ensinar, o que Ele está colocando diante de você, para você aprender. E, gente, isso é benefício para a nossa vida. É benefício, porque uma vez que a gente aprende algo, a gente fica mais experiente, a gente tem uma bagagem, a gente fica pronto para ajudar outras pessoas. E esse é o propósito de vida de todo ser humano. É ter utilidade na vida dos outros. Quantas pessoas se sentem um nada porque elas estão pensando apenas no seu próprio umbigo e não estão cooperando, não estão ajudando ninguém, não está sendo útil na vida de ninguém. Assim como o peixe, ele só vive bem dentro da água. O ser humano, ele foi criado com um propósito. Esse propósito é de adorar a Deus, é de ser útil na vida dos outros, é se fazer servo. Essa é a nossa missão na Terra. E eu e você sempre nos sentiremos um nada quando a gente for egoísta, quando a gente passar a olhar só para o nosso próprio umbigo, quando a gente não quiser mais ajudar os outros, se doar, quando a gente não se permitir mais aprender e com isso poder ser ponte para outras pessoas. Realmente o vazio, a crise existencial, ela vai vir com força. Quantos têm vivido vazios? Quantos estão com um vazio, um buraco na sua alma, no seu interior? Por quê, gente? Porque não estão executando o seu propósito de vida, não está aprendendo nos desertos, está fazendo morada lá, não tem um coração humilde, é ignorante, acha que já sabe de tudo. E enquanto a gente não deixar essa escama cair dos olhos, enquanto a gente não se permitir aprender, infelizmente a situação não vai mudar. Só que eu tenho fé e eu tenho certeza que assim como eu, você quer que a sua história não fique só pautada em desertos. Você vai passar por eles, mas não vai fazer morada neles. Eu profetizo na tua vida hoje que você não vai fazer morada nos desertos que você tem vivenciado. Porque o Senhor, Ele vai te direcionar dentro desse deserto, dentro dessa dificuldade. Porque o Senhor não dá dificuldade e abandona os filhos dele lá, não. O Senhor nos permite passar por dificuldades, mas Ele garante a companhia dele em todas elas. Ele é fiel para nos livrar. Ele não dorme e nem tosqueneja. Ele não dorme, gente. Ele trabalha até agora em favor da minha e da tua vida. Eu vou dormir uma noite de sono tranquila. Você vai dormir uma noite de sono tranquila. Mas o Senhor, Ele continua trabalhando em teu favor. Então vai dormir tranquilo. Vai dormir tranquilo porque esse deserto vai ter fim. Você vai aprender o que tiver que aprender porque o Senhor hoje está fazendo com que todas as escamas caiam dos seus olhos. Toda a insensibilidade espiritual está caindo por terra hoje. E o Senhor te ajudará e te dará força para você enfrentar aquilo que você precisa enfrentar. Eu vou ficando por aqui. Esse vídeo já se estendeu. Eu falo pra caramba. Aquilo que Deus bota no meu coração, eu vou estar sempre aqui compartilhando com vocês. Então é isso, galera. Fica com Jesus. Eu desejo que você saia ainda mais forte,
ainda mais resistente, ainda mais resiliente desse deserto.